Toda vez que você procura dica de dinheiro na internet, aparece sempre a mesma coisa. Economize, gaste menos, corte o supérfluo. Posso falar. Agora, tenta fazer isso quem está endividado. Quem chega no fim do mês no zero. Quem olha o salário e não sabe para onde ele foi. Parece um mundo distante, mas eu vou te provar que não é. Hoje, você vai sair daqui com um plano de campanha em 6 passos para economizar até 30% do seu salário, sem sofrimento, sem depender de força de vontade. Fica comigo até o final. E aí, militar? Aqui quem fala é Ronan Alves, o militar investidor. E no vídeo de hoje, eu não vou te dar conselho genérico, eu vou te dar um plano de campanha. Mas antes de entrar no plano, você precisa entender uma coisa. O seu salário é a sua munição. Se você não controlar para onde ela vai, ela queima sozinha. Preste atenção, porque o passo a passo começa agora. Antes de qualquer corte, antes de qualquer economia, você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Eu não estou falando de chutar, eu estou falando de levantamento real. Pensa comigo, nenhum comandante entra numa missão sem reconhecer o terreno. Ele não vai no chute, ele estuda o mapa, identifica os pontos de emboscada, sabe onde tem cobertura. Seu dinheiro é igual. Se você não sabe para onde ele está indo, você não tem como defendê-lo. Então, o passo 1 é simples. Rastreie todas as suas despesas por 30 dias. Isto significa que, durante um mês inteiro, você anota absolutamente tudo que vai na sua conta. O café de R$6, aquele delivery de sexta, a assinatura que você tem e nem lembra que existe, o Pix de R$10, tudo, sem exceção, sem julgamento, só o registro. E aqui eu vou ser sincero com você. Quando eu fiz o meu primeiro levantamento, eu descobri que o problema não era o que eu ganhava, era para onde o meu dinheiro estava vazando sem eu perceber. E isso muda o jogo, porque você não pode corrigir o que você não enxerga. Como fazer? 2 formas. Puxar o extrato do banco do mês passado e categorizar, ou anotar na hora, conforme você vai gastando. O ideal seriam as 2 coisas. O importante é que, no fim dos 30 dias, você tem um mapa real do seu terreno. Aí sim, você está pronto para o segundo passo, que é onde a economia de verdade começa. Se você chegou até aqui, já entendeu que esse vídeo não é teoria, é plano de execução? Então, me faz um favor agora, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque no próximo passo eu vou te mostrar onde dá para cortar sem sofrimento. E a resposta vai te surpreender. Agora que você tem o mapa do seu terreno, chegou a hora de atacar. E aqui eu vou ser cirúrgico com você. A gente não vai cortar a carne, a gente vai cortar o que sangra sem você sentir. Tem 3 sangradores que estão em quase todo orçamento. E o pior, a maioria nem percebe que eles existem. Primeiro, as assinaturas esquecidas. Aquele stream que você nem lembra, aquele app de música que você não abre há meses, aquele serviço que cobra todo mês no cartão e você nunca cancela. Junta isso e vira uma grana que some todo mês sem você ver. Segundo, delivery. Eu não tô falando para você nunca mais pedir. Eu tô falando de perceber o padrão. Aquele delivery de sexta que virou hábito, aquele lanche da madrugada depois do plantão, não é o pedido, é a repetição. É o que vira rotina que sangra. Terceiro, compra por impulso. Aquela que você faz para aliviar o estresse do dia, aquele eu mereço que vira regra. E aqui mora a sacada. Toda compra por impulso é uma decisão emocional disfarçada de recompensa. A regra é simples. Se não é urgente, espera 72 horas. Você vai ver que a maioria das vontades morre sozinha em 3 dias. O que sobrevive a 72 horas, você compra com consciência, não com impulso. Eu falei de 3 sangrias. Vou passar uma quarta, que é uma dica. Principalmente nós militares que somos obrigados a ter as contas nos bancões tradicionais que vocês já sabem quais. Cancelem a cesta de serviços que os bancos te oferecem. Vejam quanto eles vão te cobrar. Peça somente a cesta mínima. Abra uma conta no Nubank, no C6, no Banco Inter e peça a portabilidade do seu salário para um destes bancos. Vocês vão ver que a economia no final do ano vai ser muito boa. Mas cortar é só a metade, porque tem um jeito de gastar menos sem abrir mão de nada. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Agora vem a parte que muita gente não entende. Dá para gastar menos sem abrir mão de nada. E a chave está numa palavra: unidade. Quando você vai ao supermercado, o que aparece na etiqueta é o preço total. Mas o que importa de verdade é o preço por unidade, por quilo, por litro, por metro. Porque é aí que mora a diferença entre pagar caro e pagar barato. Olha o exemplo. Um pacote de arroz de 1 quilo custam R$6. O pacote de 5 quilos custam R$25. Parece mais caro, né? Mas o preço por quilo caiu de 6 para 5. Você economizou R$1 em cada quilo, só comprando no tamanho certo. E aqui vale a regra de ouro do atacado. Só compra em quantidade o que você usa com frequência. Arroz, feijão, café,
papel, produto de limpeza, isso rende. Agora, comprar 10 unidades daquilo que você não usa, isso não é economia, é acúmulo. Eu, por exemplo, há algum tempo, sou fã do café, eu comprei uma marca de café, ela estava aproximadamente R$12, 250 gramas. Depois de um tempo, eu achei esse mesmo café por R$10,88. Simplesmente enchi o carrinho. Tem café até o final do ano aí para eu tomar. Então, assim, eu aproveitei o momento. Promoção só é vantagem se você ia comprar aquele item de qualquer jeito. Se você comprou só porque estava barato, você não economizou, você gastou. Estoque parado na despensa é dinheiro parado, mas tem uma coisa que separa quem só economiza de quem constrói patrimônio de verdade. E é sobre isso que eu vou te falar agora, o poder da meta. Agora vem a parte que separa quem só economiza de quem constrói patrimônio de verdade, o poder da meta. Porque economizar sem meta é como atirar sem alvo. Você até gasta munição, mas não acerta nada. Aqui a regra é clara, meta tem que ser com prazo. Não é um dia eu vou juntar, ela tem que ser assim, até dezembro eu junto R$3.000. Quando você coloca um prazo, o seu cérebro deixa de tratar aquilo como um sonho e passa a tratar como uma missão. Vou passar para vocês rapidamente um planejamento, só que não foi um planejamento curto, foi de médio prazo. Minha esposa e eu, nossa família, queremos viajar em janeiro para o Japão. Nós começamos a planejar essa viagem em meados de 2024, então nós estamos juntando dinheiro, já compramos as passagens e agora o que nós estamos juntando é para o que nós vamos consumir lá. Lembrando, sou militar, então não adianta a gente falar, eu estou investindo e juntando dinheiro para ir para o Japão. Não está acontecendo isso. A única coisa que eu estou fazendo são os meus reinvestimentos dos dividendos e proventos que eu recebo. O dinheiro que eu usaria para investir, o dinheiro novo que a gente costuma dizer, eu estou guardando para a nossa viagem. Somente este adendo para vocês. E o segredo para a meta funcionar é o desafio trimestral. Divida o ano em 4 batalhas. Janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro. Cada trimestre, uma meta pequena e mensurável. Em vez de olhar para o ano inteiro e desanimar, você foca só no próximo trimestre. E aqui mora a sacada. A meta vira o inimigo a ser batido. Quando o dinheiro tem um objetivo com prazo, o eu mereço perde a força. Você não está mais abrindo mão de nada. Você está investindo numa missão que tem data para ser concluída. Mas juntar é uma coisa. E o dinheiro que você juntou, onde ele fica? Porque se ele ficar parado, não conta. Inflação come todo o valor dele. E é sobre isso que eu vou te falar agora. O fundo de emergência. Agora você já sabe juntar. Mas tem uma pergunta que fica no ar. Esse dinheiro que você juntou, onde ele fica? Porque se ele ficar parado na conta corrente, a inflação come ele aos poucos. E você perde o que lutou para guardar. E é aqui que entra o fundo de emergência. Eu vou ser bem direto com você. Dinheiro de emergência não especula. Ele não é para ficar rico. Ele é para estar lá quando você precisar. E isso muda tudo na hora de escolher onde guardar. O fundo de emergência tem 3 características obrigatórias: liquidez diária, risco mínimo e rendimento acima da poupança. Onde isso existe? Em 2 lugares simples: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Os dois rendem perto da Selic. Hoje, com a Selic em 14% ao ano, isso significa mais de 1% ao mês bruto. E por volta de 0,93% ao mês líquido, depois do imposto de renda. Mas juntar e guardar é uma coisa. Ainda falta o passo que transforma tudo isso em hábito. E é onde a maioria desiste. E é sobre isso que eu vou te falar agora. A mudança de mindset. Agora você já sabe juntar, cortar, comprar com inteligência, ter meta e guardar no lugar certo. Mas tem uma coisa que amarra tudo isso. E é aonde a maioria desiste. Eu tô falando da mudança de mindset. Porque aqui mora a verdade que ninguém te conta. Economizar não é sobre o que você abre mão. É sobre o que você ganha. Quando o número na tela começa a crescer, a disciplina deixa de ser sacrifício e vira hábito. E é aí que a coisa muda de patamar. Pensa comigo. No começo, guardar 30% dói. Você sente falta daquele delivery, daquela compra por impulso. Mas depois de 3 meses, você não sente mais falta. Você sente orgulho. E depois de 1 ano, seu cérebro começa a enxergar dinheiro de um jeito completamente diferente. E é isso que separa quem constrói patrimônio de quem só sobrevive até o fim do mês. Não é o salário, não é a sorte, é a decisão repetida todos os dias até virar quem você é. A consequência de economizar não é o dinheiro, é a pessoa que você se torna para conseguir guardá-lo. E se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Agora me conta nos comentários, qual foi o supérfluo que você descobriu no seu levantamento? Agora, antes de eu fechar, tem um último ponto que eu preciso falar com você, principalmente se você é militar da ativa, porque muita gente acha que o jeito mais rápido de sobrar 30% é
arrumar uma renda extra. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. Renda extra é uma ferramenta poderosa, maravilhosa. Mas para nós militares, nós temos algumas regras para seguirmos. O militar da ativa, em regra, tem restrições legais para exercer atividade remunerada fora da caserna. Isso está no nosso estatuto, o Estatuto dos Militares, e nas regras das nossas forças. Não é que seja proibido tudo, mas existe um limite claro do que é permitido e desrespeitar isso pode custar caro na carreira. Então, a minha recomendação é direta. Antes de qualquer renda extra, cheque a legislação, consulte a sua força, o seu regulamento. Não é medo, é estratégia. E para quem não é militar, a regra vale em outro sentido. Renda extra só vale a pena se ela não comprometer o seu principal. O seu salário é a sua base. A renda extra é o reforço, nunca o contrário. Então deixa eu resumir o plano de campanha de hoje. 6 passos. Primeiro, você levanta para onde vai cada real. Segundo, corta os 3 sangradores, mais a dica que eu falei. Terceiro, compra em unidade. Quarto, coloca uma meta com prazo trimestral. Quinto, investe o que sobrou no fundo de emergência. Senhores, vocês aqui estão começando. Então, por isso que eu falo investe o que sobrou. Mas vocês sabem que eu já gravei um vídeo falando que é pague-se primeiro. Mas esse é o início daquele que está querendo sair daquele lamaçal de dívidas. E sexto, deixa o hábito transformar a sua mentalidade. Se você fizer isso, sobrar 30% do salário deixa de ser um sonho distante e vira consequência. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o sistema que você monta para proteger o que você ganha. Agora me conta nos comentários, qual foi o supérfluo que você descobriu no seu levantamento? E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta e se inscreva no canal. Um abraço!